Boa noite, gente. Hoje, na nossa aula de ciências, o assunto será condução térmica. Eu colocarei um texto aqui no nosso grupo de WhatsApp para que vocês possam fazer a leitura e também responder a atividade que será proposta no final. Tá? Esse texto sobre condução térmica, ele diz assim: considere dois cubos de ferro, um a 10 graus e outro a 30 graus, que não estejam diretamente em contato, porque entre eles foi colocada uma camada de um outro material. Se por causa disso o equilíbrio térmico for retardado, dizemos que esse material que foi colocado no meio entre esses dois tubos, é um isolante térmico. Não existe um material que isole de modo perfeito e impeça completamente a troca de calor, mas há materiais que na prática retardam bastante essa troca. Esses materiais são bons isolantes térmicos. Entre eles podemos citar a cortiça, o isopor, a madeira, o ar, a cerâmica, o vidro e a lã de vidro. Todos aí conhecem a caixa de isopor, que muitas vezes a gente utiliza como um isolante térmico, né? A gente coloca normalmente algum tipo de bebida dentro desse isopor, só para citar exemplos, né? Bebidas enlatadas, bebidas em garrafa, que já estão normalmente geladas, e nós colocamos o gelo para tentar conservar essa temperatura e utilizamos o isopor porque ele é um bom isolante térmico, né? Se a gente deixar essa mesma bebida somente no gelo, no tempo, rapidinho o gelo vai derreter e a bebida, com pouco tempo, ela vai passar para a temperatura ambiente. Já acondicionada no interior de caixas de isopor, a gente consegue fazer com que essa bebida ela permaneça gelada por um período de tempo maior, porque o isopor ele vai evitar o derretimento do gelo e, consequentemente, ele vai conservar por mais tempo a temperatura gelada daquela bebida, ok? Seguindo o texto aqui nós temos: se por outro lado a camada do material colocada entre os cubos permitir a troca de calor, como se os cubos estivessem diretamente em contato, então o material é denominado condutor térmico. Embora não exista um material que conduza de modo perfeito o calor, há vários exemplos que atuam como bons condutores de calor. Alguns deles são a prata, o cobre, o alumínio, o aço e o latão. Se vocês têm alguma dúvida que algum desses materiais é um bom condutor térmico, peguem, por exemplo, uma colher de alumínio e deixem ela dentro de uma panela que está no fogo, certo? Depois de poucos minutos, tentem segurar no cabo dessa colher de alumínio e vejam o que vai acontecer na mão de vocês. Tá? Obviamente vocês não vão fazer essa experiência porque vocês vão se queimar. O que eu estou dizendo é que nós estamos diante aí de um bom condutor térmico, né? A colher de alumínio, o alumínio é um excelente condutor térmico. Então você pega a colher fria, deixa ela dentro dessa panela no recipiente quente e rapidamente o alumínio ele se esquenta, justamente porque ele é um bom condutor, ok? O conceito de condução térmica: quando a troca de calor ocorre entre dois corpos em contato direto ou que estejam unidos por um material condutor de calor, o processo é chamado condução térmica. Aqui nós temos um material sendo aquecido no fogo. E o que a ilustração está querendo mostrar aqui é o seguinte: quanto mais próximo da fonte de calor, maior será a agitação das moléculas dentro desse bastão, certo? E quanto mais distante das fontes de calor, menos agitada será a agitação, menor será a agitação dessas moléculas. Tá? É evidente, por exemplo, que essa pessoa não vai conseguir pegar esse bastão próximo aqui à fonte de calor, principalmente se isso aqui for de alumínio, for de aço, principalmente se a gente tiver com um bastão que seria um bom condutor térmico. Até mesmo porque se essa pessoa pegar muito próximo aqui à fonte de calor, ela vai acabar queimando a mão, né? Justamente por conta desse conceito
aí de condução térmica. Bora lá, pessoal, vamos ver alguns casos de condução térmica no cotidiano, só para que a gente perceba que esse assunto ele não está tão desvinculado, não está de forma nenhuma desvinculado da nossa realidade, do nosso dia a dia. Desde a pré-história, o ser humano observa a natureza e aprende com ela. Os humanos primitivos perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são revestidos de pelos. É o caso dos ursos e renas. Essa observação deve ter inspirado o ser humano pré-histórico a usar peles de animais para se proteger do frio. Atualmente usamos roupas apropriadas para isso, que chamamos de agasalhos. Os agasalhos que usamos, os pelos dos animais e a camada de gordura de alguns deles têm sobre a pele são alguns bons isolantes térmicos que dificultam a saída de calor do organismo para o ambiente frio. Aqui o caso dos ursos polares. Se não fosse toda essa pelagem aqui, esses ursos dificilmente teriam se adaptado à vida lá no Polo Norte ou na Sibéria ou nas regiões mais frias do mundo, não é verdade? As penas das aves também têm o papel de dificultar a perda de calor para o ambiente. Entre as penas fica retido um pouco de ar, que é um bom isolante térmico e reduz ainda mais a perda de calor. O isopor usado para fazer caixas térmicas isolantes se vale exatamente desse mesmo princípio. Ele nada mais é do que um tipo de plástico chamado poliestireno, fabricado de modo a conter muitas minúsculas bolhas de ar dentro de si. Essas bolhas são tão pequenas que não as conseguimos ver, mas é a sua presença que deixa o isopor fofo e o torna um bom isolante térmico. O gelo também é, por incrível que possa parecer, um bom isolante térmico. Os esquimós possivelmente perceberam que a camada de gelo que se forma na superfície dos lagos impede o contato da água que fica abaixo dela com o frio, ou seja, funciona como um isolante térmico, e por isso essa água não congela. Possivelmente daí surgiu a inspiração para fazer os iglus, que são construções de gelo cujo interior é mais quente que o ambiente externo, né? Os iglus são essas construções típicas aqui das regiões polares do nosso planeta, né? E os esquimós fazem justamente para se isolar do frio externo. Por incrível que pareça, o interior dessas iglus, mesmo sendo feitas de gelo, é mais quente que o ambiente externo. Na cozinha, encontramos inúmeros exemplos de trocas de calor por condução. Ao colocar gelo em um copo de refrigerante, por exemplo, a troca de calor esquenta o gelo e esfria a bebida. Usando colheres de madeira ou de plástico, podemos misturar o alimento em uma fervura sem queimar as mãos. Colheres de metal, ao contrário, propagam o calor porque elas são boas condutoras, né? Propagam calor rapidamente e o cabo esquenta, oferecendo risco de queimaduras. Alumínio e aço inox são empregados em panelas, pois garantem rápida transferência de calor da chama para o alimento. Já o cabo de muitas panelas é de madeira ou baquelite, que são materiais isolantes que evitam queimaduras em quem os manuseia. Vidro e cerâmica, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor. Panelas e vasilhas de vidro ou de cerâmica exigem maior tempo para transferir o calor ao ambiente, e é por isso que, para mantermos a temperatura do alimento, o ideal é servirmos em vasilhas de cerâmica, né? Já que elas vão demorar mais tempo aí para perder esse calor, então elas vão manter o alimento aquecido por um tempo maior. A proposta de atividade aqui é a seguinte: de acordo com o texto, responda. O que é um bom isolante térmico? Pensem no texto, na leitura que a gente fez e respondam. O que é um bom isolante térmico? Letra B. O que é condução térmica? E letra C. Pesquise como é o funcionamento de uma garrafa térmica. Ok? É isso. Vocês também vão assistir a esse link, o vídeo que está disponível nesse linkzinho aqui para saber um pouco mais, tá? É isso. Estudem em paz. Fiquem todos com Deus. Estou à disposição para dúvidas. Grande abraço. Tchau, tchau.